Seja bem-vindo ao Connect Podcast, trazendo informação para você diretamente para sua casa. Nós hoje temos algumas figuras aqui muito ilustres da política aqui de Trindade e de Goiás. Nós temos aqui o Samuca, que foi vereador aqui de Trindade, o vereador Hélio Braz e o deputado estadual Galindo. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que nos acompanham aí. Parabéns pelas novas instalações. Tenho certeza que isso aqui vai ser fruto de comunicação e que a gente consiga chegar ao povo, que é o mais importante. Perfeito. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde, satisfeito em estar aqui no estúdio novo, né, Trindade, Goiás. Obrigado aí por estar aqui presente. Ok, seja bem-vindo, Samuca. Obrigado também pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui, podendo participar desse podcast aqui, estúdio novo, com o vereador Hélio Braz, deputado Cristiano Galindo, com você, né, Léo, que a gente já tem alguns projetos juntos aí. Mandar um cumprimento também ao Acácio, né, presidente do Novo aqui de Trindade. Grande abraço aí ao nosso amigo, parceiro Acácio, que está fazendo essa parceria conosco aí com o Estúdio Novo e o Connect Podcast, muito importante aí para poder viabilizar esse projeto. E precisamos de pessoas assim, com essa mesa aqui que a gente tem trazido, que ajuda nos projetos, ajuda a comunidade, assim como o Acácio e o Novo também, que tem apoiado todos esses projetos que a gente tem desenvolvido. Bom, vamos começar falando aqui o ex-vereador Samuca, fala um pouquinho sobre sua trajetória de vida, alguns projetos. Então, Leonardo, estive, né, como vereador de Trindade, né, por 2 mandatos, por iniciativa própria. Resolvi não concorrer, né, essa legislatura, né, para dar uma oxigenada, dar um tempo. Fui sargento do Exército também, né, você sabe esse pedaço da minha história. Fui imigrante em Portugal também, durante 10 anos. Então, tem aí uma história de vida. E agora nós estamos aí na gestão, né, do prefeito Marden Júnior. Fui convidado aí para exercer uma função na Secretaria de Relações Institucionais, né? Estou aí junto com o secretário Creide, né? Estou também ocupando uma secretaria nível 2, né? E desenvolvendo nosso trabalho aqui, auxiliando a gestão e podendo contribuir com o nosso município. Maravilha. Vereador, fala um pouquinho a respeito da sua trajetória, algum projeto que queira trazer aqui para a gente também. Bom, Léo, e a todos aí, o vereador Samuca, né, grande amigo. Estive a honra de estar ao lado dele na Câmara por 4 anos, né, Samuca? Samuca que desenvolve um grande trabalho aí. Pai de família, né, tem 2 filhos, né, Samuca? 2 filhos. 2 filhos, né, casado e um cara, né, diferenciado. E também ao lado aqui do Cristiano Galindo, meu vizinho, né, deputado estadual, o deputado por Trindade. Estou muito satisfeito, né, eu fui candidato a deputado estadual em 2014, eu tirei 5.802 votos. Naquele momento eu lutei muito para chegar à Assembleia Legislativa, mas não foi possível, né? E aí e agora, né, há 2 anos e 3 anos, o Cristiano Galindo, nós conseguimos, né, ajudá-lo a ele ser o representante do Conjunto Soldorado de Trindade e do Estado de Goiás, né, deputado? Isso aí, Então, para nós é motivo de orgulho, né? Ter ele morando no Conjunto Soldorado e o sonho acaba, né, sendo realizado pelo Cristiano, um cara bacana, né? Um cara que é do nosso meio mesmo, ajuda muita gente aí na cidade. E moro no Conjunto Soldorado ainda, né, como eu disse. Sou irmão, minha mãe e meu pai é falecido, nós tivemos 9 filhos. Ele teve 9 filhos, né? E eu estou na trajetória política, já estou no 5º mandato, eu tive 3 mandatos seguintes, fui 2 vezes presidente da Câmara, e no quarto, no quarto mandato eu fiquei suplente, fiquei 2 anos lá, com o Samuca também, nós ficamos 6 anos, né, 6 Samuca? anos. 6 anos. Aí conta como mandato também, e agora fui eleito, né, voltei para a Câmara Municipal de Trindade, com a ajuda da comunidade, pelos trabalhos prestados, né? CIMEI, SENAC, Campo Futebol, Projeto Social, tem uma parceria muito boa com o prefeito Marden, foi um prefeito que me ajudou muito no sentido de cuidar da nossa região e também me direcionar. Tive 2 anos com ele na prefeitura, aprendi muito na secretaria. É o que o Samuca está passando hoje, né, Samuca? Está lá dentro de uma secretaria, né, aproximando do Marden ali, ajudando ele. E eu tive esse momento que foi importante para mim. O Marden me deu espaço, né? E dentro desse trabalho desenvolvido, me ajudou a voltar para a Câmara Municipal. Hoje estou dentro da Câmara Municipal como vereador, juntamente com os pares, né? Uhum. Estou ali presidente da CCJ, né? Então, ajuda muito a estar ali ajudando o presidente Maurinho, os pares, né? E também a governabilidade do prefeito Marden.
Maravilha. E o deputado estadual Cristiano Galindo, fala um pouquinho sobre trajetória aí, essa estrada aí longa e alguns projetos que queira trazer também pra gente. Léo, o nosso vereador Hélio Braz falou uma coisa aqui que eu sou vizinho dele, mas tem uma curiosidade. O coordenador daqui já deve ter morado lá na minha casa, que a minha família, minha mãe comprou a casa do pai do Acácio. Ah, bacana. Então já tem um vínculo aí. Eu era muito legal. pequenininho ainda na época, com certeza não lembro, mas tem esse momento aí de interação também. E aqui, Trindadense, nato, a gente vive aqui na nossa cidade de Trindade, sabe dos desafios que a gente tem enquanto gestão, enquanto poder público, mas também tem muitos parceiros. Aliás, graças às parcerias que essa candidatura deu certo, por muitas pessoas ajudando, às vezes a falar, um fisioterapeuta vai ser candidato, desconhecido até então, para olhar das pessoas, dos políticos mais experientes, era improvável uma eleição acontecer e ser eleito. E daquele momento que o grupo político abraçou, graças a Deus, muitas portas abriram, o prefeito Marlin nos ajudou muito, e agora eu só estou contribuindo com a cidade de Trindade. Mais de 95% das minhas emendas no primeiro ano foi com a cidade de Trindade, e agora já passou de 15 milhões esse ano, ainda vou mandar mais. Então, com certeza, a gente está aqui para mandar recursos, para conquistar benefícios e trazer coisas positivas para o nosso povo. Que bacana, já até antecipou que eu ia perguntar a respeito dessa questão das emendas e tudo. Isso é importante, porque ajuda na prosperidade e desenvolvimento da cidade. Tem muita gente que é contrário à existência dessa questão das emendas. E é uma discussão válida, eu acho que é importante levantar. Tem gente que acha que não deveria ter, que boa parte dos impostos tinham que ficar nos municípios, ao invés de ir para Brasília para depois voltar. Agora, a regra do jogo que a gente tem é essa. Existe ali e a gente não pode deixar passar essas oportunidades para poder trazer realmente para o município, que é isso que ajuda de fato a gente construir, a gente fazer e dar prosperidade. Existem muitos projetos que a gente precisa desse apoio, dessa ajuda. E aí eu gostaria de levantar essa questão desses projetos que o senhor tem desenvolvido aí, os projetos de lei. Fala um pouquinho a respeito. Olha, eu com muita tranquilidade vejo que as emendas é uma ferramenta positiva para cada deputado ali colocar onde que acha que é necessário. Claro que cada deputado tem suas preferências, então alguns podem mandar para shows, outros para eventos. E eu sempre parto do princípio que eu preciso ajudar as cidades. Então, ajudo muito a prefeitura da cidade de Trindade, ajudo as escolas estaduais, seja aqui em Trindade, regional. Uma semana nós tivemos em Anicuns entregando R$100 mil para uma escola estadual. Então, a gente faz um trabalho pelo estado todo. E acredito que essas emendas, a única coisa que eu gostaria mesmo é que fosse mais, que a transparência fosse maior ainda, para que as pessoas soubessem exatamente onde está sendo empregado o dinheiro, e eu acho que isso é uma coisa muito válida. Então, nesse sentido, acredito que a gente tem que evoluir, mas eu, da minha parte, das minhas emendas, 100% a gente consegue passar tudo que a gente está fazendo, entregando, e acredito muito que quando a gente entrega o valor, o dinheiro, o poder público, e as pessoas às vezes confundem isso, né? As pessoas às vezes acham que eu dou o dinheiro, aí eu tenho que dar conta da obra, e isso é o executivo. Nosso papel legislativo, e o Samuca sabe bem disso, é fazer leis, distribuir da melhor forma possível o que a gente pode fazer, mas quem executa é o executivo. Então vai ser o governador, vai ser o prefeito, vai ser o presidente, e nós estamos ali para dar amparo para que tudo aconteça da melhor forma possível, com legalidade e com esse plus das emendas. E você tocou num assunto que eu acho que é muito importante, né? A participação do povo na vida pública. E hoje em dia tem crescido isso, as pessoas estão mais interessadas para saber o que está acontecendo. Era necessário ter mais transparência, como o deputado aqui falou. Concordo, é importante essa questão da transparência, mas também é importante a participação. Por isso que eu acho importante esse projeto que a gente está desenvolvendo, levando informações também para as pessoas e esclarecendo, isso funciona dessa forma, a função do legislativo é até aqui, essa questão de designar a verba aonde vai, então o executivo ele não pode invadir essa seara, a do executivo é transformar esses recursos em obras e benefícios para a população, é muito importante isso. Saber a função do vereador, o que cada um, qual que é o papel de cada um, e principalmente o papel do cidadão, porque a gente também precisa agir, precisa se preocupar para saber o que está acontecendo. Eu gostaria de voltar aqui a pergunta para o nosso vereador. Como que o senhor vê essa participação, essa interação que as pessoas estão tendo mais na política hoje em dia? Bom, Léo, é um pouco, às vezes assusta, no bom sentido, a internet, ela ficou muito forte, né? Verdade. Tá aqui, vocês têm experiência, né, nesse estúdio, o quanto que a gente fala para milhares, milhões de pessoas, né? Verdade. Então, o importante é a gente ter fé, né, a coragem de se candidatar e sendo eleito, no nosso caso, você procurar servir o povo, né, da melhor forma. Eu entendo que essa continuidade de mandato, às vezes a pessoa fala assim, o prefeito foi reeleito, o vereador reeleito de novo e tal, ou o deputado quer ser reeleito de novo. É importante ele ter uma experiência,
ele tem uma continuidade do trabalho. E a população, ela hoje ela está vendo o papel do vereador, do prefeito, né, Samuca? Ela tem olhado, ela tem acompanhado. Então, essa longevidade que a gente está na política tem um papel importante, né? Você vê em Trindade, né? O prefeito Martin foi reeleito, Samuca, 2 mandatos, não foi candidato agora, tinha uma candidatura praticamente ganha, mas recuou por grupos políticos, por pensamentos de dar uma reconstituída, né? E também o nosso deputado Cristiano Galindo. Esse mandato ele vem surpreendendo nas emendas. Então, ele está fortalecendo a nossa cidade. O prefeito Martin tem que ter um suporte, né? Ter a Câmara como parceira e ter o deputado como suporte ali, ombrear as coisas que vêm do governo. Porque o vereador, o deputado, principalmente o deputado, ele não tem só emenda, ele vai numa secretaria do governo, ele traz um asfalto, ele traz um viaduto, né? Eu moro em Trindade há 44 anos, fui vizinho do Acácio lá há muitos anos, né? Deu de pequenininho eu conhecer, e nós sempre imaginávamos um viaduto dentro de Trindade, há mais de 40 anos. E agora está materializando. Por quê? Por causa das forças políticas, por causa do povo, né? Então, o Cristiano tem esse papel importante. Então, cada momento, cada tempo que ele vai tendo, ele vai conseguindo as coisas, né? Por isso que eu falo que é importante a pessoa acompanhar. Quem é político e de verdade mesmo, que gosta do que a gente, igual nós gostamos, né, Cristiano? As pessoas acompanhar para nós é importante. As pessoas tá perguntando, tá mandando no Instagram. A gente não corre, a gente tá no, né, o Samuca tá ali na feira, no futebol, o secretário, o deputado Cristiano Galindo hoje estava convidando os moradores de Sodorado, Tamareiras e região para receber a escritura na segunda-feira, estava nas casas, né? Estava ali, porta em porta. E então, assim, a gente que gosta, né, a gente não está sempre em alguns lugares, né? Então, dentro da sua pergunta, é importante. E a gente vê com bons olhos essa aproximação do, do eleitor, né? Do cidadão. De um tempo para cá vem acalorando mais, né? As pessoas participando aí das campanhas e do mandato. Perfeito. Samuca, sobre essa questão, assim, na prefeitura, o pessoal tem participado bastante, o pessoal tem se comunicado melhor, tem essa interação do povo na questão, assim, junto ao prefeito? Isso tem a ver com a nova era. Acho que na época do pessoal aqui que tem uma idade maior, que é o meu caso, o Ed Braz, acho que o deputado é mais novo um pouquinho, né? Muito mais novo. Muito mais. Antigamente nós tínhamos uma matéria na escola que era o OSPB. Né? Então a gente estudava política ali. Hoje você não tem mais essa matéria. E a gente também assim, viu muita era da manipulação das grandes redes de TV. Né? Hoje não. Hoje todo mundo tem um smartphone na mão e aquele tema que você mais se interessa, ele aparece para você ali praticamente o dia todo. Então, eu vejo política o dia todo. Então, se equilibrou. Né? Se equilibrou. Hoje, na cidadezinha menorzinha, né? Qual que é a menor cidade? De Goiás, Anhanguera. A Anhanguera. A menor cidade de Goiás tem lá um jovem, uma pessoa conectada e sabendo que o deputado Cristiano Galindo, qual o projeto que ele está apresentando no momento. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Antes nós éramos né, manipulados pela grande mídia. Hoje, não. Hoje as coisas se equilibrou. Então, hoje não tem mais o monopólio da informação. Uhum. Hoje a gente é bastante acessível, né, pelas redes sociais. Então, assim, vejo com muita importância. As pessoas estão ficando mais politizadas e vejo que isso é bom para o país. Né? As pessoas estão mais entendidas, participando das discussões. Né? Hoje qualquer cidadão pode mandar um direct lá para um senador, né? Onde o senador pode mudar um voto, uma opinião dele por causa da pressão popular. Então, hoje nós temos essa possibilidade. Justamente. Graças à internet, viva a internet. Inclusive, a gente vê muito disso acontecer, né? No passado recente, os deputados lá, principalmente a bancada da direita, criando esses sites sobre projetos de lei que estavam visando a importância. E aí, como é importante para a população, eles trazem essa publicidade. Ó, esses deputados estão votando a favor, esses deputados aqui estão votando contra, esse pessoal que ainda está em cima do muro, para quê? Para o pessoal começar a entrar em contato, manda mensagem lá com respeito, né? Seja cortês ali com o deputado, fala certinho, tranquilo, porque cada um sabe do seu voto. Então, mas é importante saber o que a população está buscando. Isso tem feito uma pressão sim muito grande. Então, hoje eu vejo uma qualidade de votos muito maior do que a gente via em outras épocas, porque hoje a gente tem esse acesso. É uma via de mão dupla, né? Apenas, vamos dar publicidade ao que acontece aqui nas votações.
As pessoas ficam sabendo, mas poucas pessoas às vezes, não sei se eu concordo ou não, como é que a gente fazia antes para poder se fazer ouvido, né? Hoje não. Hoje já existem as redes sociais que é uma via de mão dupla e as pessoas estão falando, estão sendo ouvidas, o que é mais importante. Agora, entrando nessa parte agora de curiosidades, uma pergunta que o pessoal se faz bastante. E o prefeito Marden tem pretensões para 2026 lançar alguma candidatura? Olha, 2022, eu não sei, acho que o prefeito foi eleito para governar Trindade os 8 anos. Eu penso, no meu entendimento, que ele irá ficar os 8 anos, vai cumprir o seu mandato. Aí depois disso, ele pode pensar num projeto político, né, mas o foco agora é a candidatura do deputado estadual, Cristiano Galindo. Né, isso aí é certeza. Agora do Marda, eu acho que ele vai cumprir os 8 anos dele, né? Ele foi votado para isso. Tem feito um grande trabalho aí. O segundo mandato acho que vai ser ainda melhor que o primeiro. E eu acho que ele vai cumprir os 8 anos. Certo. Deputado, e esse projeto aí para 2026, como é que tá? Qual é a expectativa? Manter deputado estadual? Pretende ir para deputado federal? Não, a minha linha mesmo é seguir para reeleição, para deputado estadual, mas eu acredito muito na força do resultado. Então, nós estamos trabalhando, trazendo benefícios para a cidade de Trindade, como ele diz hoje, a gente foi entregar o convite para as escrituras, tem o viaduto, tem as casas, que nós conseguimos, mais de 200 casas populares aqui para a cidade de Trindade. Então, um conjunto de coisas que eu tenho certeza que vai fazer com que a população, com essa quantidade de informação que o Samuca mesmo falou, que ela consiga fazer a melhor escolha e com os meus resultados merecer o voto das pessoas aí lá na frente. E falando de cobrança, né? Hoje andando na rua, e eu gosto disso, da gente estar na rua, e o Samuca vive muito isso também. As pessoas, às vezes você tá na rua ali no Sol Dourado, o morador fala, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E graças à gestão do prefeito Marden, e o Samuca tá vivendo muito isso, o Hélio viveu, a parte executiva de Trindade é muito boa. Você liga para uma pessoa para resolver o problema, eu sempre vejo as pessoas dispostas em resolver. Nem tudo a gente consegue resolver, político não tem superpoderes. Mas eu sempre vejo essa vontade de resolver, e aqui em Trindade é diferenciada o tratativo que as pessoas têm, e com certeza a gente consegue dar essa resposta para a população. Bacana. E questão sim de partido, pretende manter? Vai mudar de partido? Como que vai ficar O isso? partido é uma escolha muito cuidadosa, muito minuciosa, né? Então a gente tem alguns convites aí, mas a gente está esperando a melhor hora para fazer essa definição. Tá certo, tá Quem certo. sabe aí, no futuro é Deus que a gente tá pronto para qualquer empreitada. Vereador, no caso já foi candidato a deputado estadual. Tem pretensão para 2026? Bom, eu falo que esse mandato agora, que eu tô iniciando ele, né, é um presente de Deus. Eu quero aproveitar esse mandato, eu quero procurar fazer ele da melhor forma durante os 4 anos, né? Então a ideia é fazer um grande mandato, estar ao lado do prefeito para a gente ter uma cidade melhor, né, Samuca? E ao lado do deputado estadual Cristiano Galindo, para que a gente possa tanto ajudar ele nesse tempo e quando caso ele seja candidato, né, registra a candidatura e vai registrar, a gente poder mostrar o que ele fez, o que nós fizemos para a cidade e para que ele possa aí ter uma nova oportunidade, né, e que ele possa aí cada vez mais trazer benefícios para nossa cidade. E sobre a questão, né, que você fez até a pergunta para o Samuca, eu vejo que o Marden, a forma que ele está trabalhando, montando o seu secretariado, a maturidade que ele está tendo, né? Essa aproximação do governo e uma gestão que ele continua fazendo de paz, de harmonia, né? Com os poderes, tanto legislativo, com o executivo, judiciário, com o poder da eclesiástica, amortece bem as coisas e crescendo nessa gestão, né? Ele pode sim, na minha opinião, ele pode ter uma oportunidade de ser um vice-governador da chapa da base, né? Para ficar pronto. Uhum. Agora, a vontade nossa é que ele fica aí os 4 anos, né? Igual o Samuca disse, tem que concluir os 4 anos. Mas a política, a nossa vida, né? É a oportunidade de aparecer ele tem que se posicionar, né? Porque para nós, trindadense, é de grande valia, porque você tem um prefeito que pode ser um vice-governador da base, né? Do Caiado e do Daniel Vilela, e você ter um deputado estadual reeleito, Cristiano Galindo, né, com mais maturidade, com mais presença, condição de dar na cidade. Temos aí a possibilidade do Jânio Darro ser o nosso senador. Né? Para Trindade é um marco, porque até o Samuca fala, nós que somos mais velhos, né, Samuca? Nós que somos mais velhos,
nós vimos em umas, né, tendo deputado federal, estadual, se não me engano, 2 estadual, Palmeiras com o né, governador. Palmeiras com governador. Então, assim, essa cidade sendo protagonista. E Trindade, até dentro da Câmara, ali o presidente Maurinho de Paula, os vereadores, sempre a gente fala, ó, Trindade chegou, o momento de Trindade. Então, a gente percebe isso, que Trindade tá bem situada. Então, pedir, né, a Deus que dê proteção, né, que dê sabedoria para nós, para que a gente Sim. esteja pronto para essas missões aí dos nossos líderes, né? O nosso grupo é esse, né? Eu não vejo um outro grupo político, né? É um grupo que mora na cidade de Trindade e gosta da nossa cidade. Sim. E a gente também vê que teve muita mudança aí no cenário mais amplo, que regional e nacional. O União Brasil fez uma coligação agora com o PP e se tornou uma bancada assim muito forte, inclusive hoje tendo o maior número de deputados na Câmara, e isso traz um peso assim muito forte. O próprio governador do estado hoje tem muita força, tem muito apoio, conseguiu o prefeito da cidade de Goiânia, capital aqui do estado. Então a gente vê que as coisas estão acontecendo de uma forma que se torna muito viável toda essa situação. E é curioso isso, seria essa candidatura a vice-governador, né, que estaria viabilizando para o prefeito Marden Júnior. Eu acho interessante. Agora, como que a gente pode encarar essa união aí, que seria a União Progressista que se tornou, né? Ficou um partido assim bem Forte. robusto, né? Bem forte. Qual que seria a visão, projeto de governo, em que espectro assim, político que se enquadra hoje a União Progressista? É igual você falou, a política ela muda muito, né? Igual a nossa vida, o tempo, né? Ele vai mudando. O importante é nós estarmos preparados para essas mudanças, né? Porque as oportunidades aparecem. E essa união do PP, dos progressistas e do União Brasil, ela, além de ter uma boa parte dentro do Congresso, ela, a nível de Estado também, ela se fortalece muito, né? E a questão do Caiado, ele tem uma boa uma aprovação que Deus, quando eu estou na política, eu nunca vi um governador sendo aprovado dessa forma, né? Ele tem os seus méritos, né, Samuca? E o Marden é muito próximo do Caiado. Voltando um pouquinho, quando o Marden foi eleito a prefeito, a gente viu um sonho, será que o Marden vai dar conta? Como que é? Jovem, né? O primeiro teve um mandato de vereador, já foi logo para prefeito. Então, assim, a gente tinha aquela desconfiança, não é? Uma preocupação, né? Torcendo para que dê certo. E o Uhum. Marden vem evoluindo, né? Com essa reeleição, ele ficou muito grande, mas o quê? Ele não perdeu a humildade, né? Ele está grande politicamente e ele tem esforçado para ficar grande também em questão de infraestrutura, de benefício para nossa cidade. Então, ele tá numa crescente muito grande. Com essa política a nível de governo, ele também está ocupando espaço nessa Entendi. política de governo, por causa do Caiado. Quanto mais o Caiado se fortalece com o Daniel Vilela, o prefeito Marlin também se fortalece. Essa é a visão que a gente tem. E então, com essa união de partidos, o PP, ele aqui em Trindade, ele tem 3 vereadores, né, Samuca? Ele é bem representativo. A nível de estado também, então, para a Câmara se fortalece muito. Nós temos lá 4 vereadores do União Brasil e 3 do PP. Então, é uma bancada de 7 vereadores, né, deputado? Então, É, é uma força muito grande. Então assim, o importante é o Marden estar bem com essas forças, né? E eu vejo com bons olhos. E o Cristiano Galindo lá no, na Assembleia dá essa força pro Marden, né? Dá uma mão amiga. Então, isso é importante. Por isso que o grupo é importante. Às vezes a gente a gente bem tem uma força, uma certa força. Com mais pessoas, você dá uma força maior. É o que eles fizeram, né? Essa união do PP e do União Brasil. É a tendência do Brasil, né? entendi. Essa fusão para ter força. Porque um candidato só, né? Não vai. Verdade. Agora o momento papo de boteco. Vamos falar um pouquinho agora, porque a gente não pode fugir também do que acontece no Brasil, né, de âmbito geral. E a gente vê que tá tendo um BO assim grande no colo do presidente, que é o escândalo do INSS. Samuca, como que a gente pode enxergar essa situação hoje e como que isso vai impactar em 2026, nas próximas eleições? O que você acha? Já, o estrago já foi feito, né? Porque tem como você vê essa questão de duas formas. A forma política, né, que não vai deixar de politizar essa questão, e a questão dos aposentados, né, que foram lesados. A base
ela está trabalhando para instalar a CPI, né? E o governo quer evitar a CPI, porque essa CPI ela traz um prejuízo político, né? Uma exposição e tudo, mas o importante, na minha visão, é que seja apurado e que seja punido aquelas pessoas, né, que tirou dinheiro alheio, né, e principalmente de pessoas indefesas, né, que são os aposentados, né? E a Crueldade. maioria desses rombos foi no estado do Nordeste, né, onde as pessoas têm menos informação, então foi tudo bem arquitetado. A esquerda diz que começou em 2016, começou em 2022, já no mandato do presidente Bolsonaro, 2018, mas para mim não tem muito interesse. O interesse é que tem que apurar, seja no governo do Bolsonaro, seja no governo do Michel Temer, seja no governo do Lula, tem que ser apurado e punir os responsáveis e devolver o dinheiro às pessoas e punir essas pessoas que cometeram o crime. Não interessa se as pessoas que cometeram o crime foi bolsonarista, se foi do Lula, se foi do Temer, isso não interessa. O interessante é punir as pessoas que fizeram isso. Então eu sou a favor da instalação da CPI, porque a CPI ela tem poder de polícia, né? Então ela vai poder investigar as pessoas, convocar as pessoas para que as pessoas possam prestar esclarecimento, né? E ser punida, Então eu vejo dessa forma. Deputado, qual é a visão do senhor a esse respeito, sobre essa questão que está acontecendo aí, está tão em foco, que é a questão do INSS, esse escândalo todo? Primeiro, acho que uma coisa que eu ainda não vi ninguém falando é quantos aposentados que foram lesados aí e faleceram, né? Diante de tanto tempo que passou, quantas pessoas que foram prejudicadas. Então, eu vejo com muita, realmente, preocupação. A minha mãe mesmo é uma senhora que é aposentada, e aí tem alguns descontos lá no dela. Toda vez que tem um desconto de qualquer coisa, ela vem atrás. E a gente vê com muita preocupação, porque a quantidade de dados que o INSS tem é muito importante. Então, o INSS sabe o que a pessoa gasta, quanto que está caindo no salário, quantos empréstimos que tem, quantos serviços que tem ali incorporado ao salário dela. Então, eu fico muito preocupado porque a maioria das pessoas não tem essa personalidade de olhar a né? informação, de ir lá buscar, olhar. E então, eu vejo que muitas pessoas foram prejudicadas, tenho certeza disso. Mas o que mais me incomoda é pensando nessas pessoas que se foram, que às vezes precisavam daquele dinheiro. É Então, verdade. na verdade, esse momento você vê que deixou de salvar alguma vida, um remédio, uma coisa, o idoso ali está precisando, coisa que parece pequeno para nós, mas que às vezes faz diferença, que a pessoa conta com aquele dinheiro ali. Então, realmente fico extremamente preocupado. Eu sei que agora vai ter as investigações, não vamos colocar culpa em ninguém, mas o que eu fico mais preocupado não é com a culpa de quem. É que parece que começa que a briga de criança, quem começou a derramar o leite? Não importa, o leite derramou. Então agora, ajudar essas pessoas que foram lesadas e depois punir os responsáveis, tenho certeza que a justiça será feita. Perfeito. Vereador, qual que é a sua visão a respeito desse tema aí, que é tão espinhoso? Bom, semelhante que o vereador Samuca falou agora há pouco, tem que investigar, ver quem é os culpados e punir. A CPI ela é importante, né, para fazer esse Com levantamento. certeza. E tudo que é legal, né, eu vejo com bons olhos, né? E igual o deputado estadual Cristiano Galindo acabou de dizer. E essas pessoas que foi lesada, né? Eu vejo que quando a pessoa vai buscar o seu benefício, também ele é negado, fala que ele não pode por causa... Ele está ali, às vezes está até de cadeira de roda e não recebe o benefício. Aí quando a gente vê esse escândalo, a gente olha, pô, por que então que fica barrando essas pessoas que têm que receber o benefício do INSS? Então, é importante, né, ter esse corte, isso, que não tem esse escândalo mais, que não pegue dinheiro e começa a olhar para essas pessoas que precisam receber o benefício. E tem pessoas também que... E é um alerta também para outras práticas, igual você pega um talão de conta de celular, cada dia vem um preço a mais, a gente não sabe se é a telefonia ou o que está acontecendo. Se cada cidadão comparar o mês passado com esse mês, vê que tem acréscimo. Então, isso é geral. Então, é um alerta, né, que pode estender aí também para todos essas contas que a gente paga, né? É Então, importante isso que o Hélio falou. Na verdade, eu falei que o exemplo da minha mãe, e eu sempre falo, não, mano, ninguém vai mexer com isso aí, não. E então, agora A gente foi acha que consta não, né? geral, né? Então, na hora que ela me falou começou o escândalo aí a gente foi olhar o que era o desconto, da onde que estava vindo. Então, realmente, essa comparação que é muito importante a todos que estão aqui. E, às vezes, conta bancária, conta né, que a gente nem bancária, às vezes quem olha, está né? assistindo é um neto, é um filho.
Então, a hora que a pessoa com mais idade falar, acho que é importante dar essa atenção. Com Porque às vezes é uma certeza. coisa que custa tão pouco tempo pra gente dar uma olhadinha, né? E às vezes esclarecer algumas coisas que pode se passando aí. Foi Justamente. interessante o Edson tocar nesse assunto, porque a gente não, até então não tinha tentado, né? Mas o que aconteceu no INSS pode acontecer com serviço bancário, Sim. serviço Isso. de fornecimento de energia, Isso. de água, né? Então, todas essas coisas aí também estão suscetíveis Começar a comparar, né, Sam? a aparecer esses descontos indevidos aí também, nessas outros serviços que são prestados para nós É, também. tem um É esquema. É interessante um isso que o Edson alerta, fala. né? O empréstimo consignado, por exemplo. Há muito tempo atrás, a gente escutava muito sobre golpes. O pessoal ligava assim: consegui um juro mais barato aqui para você do consignado. A pessoa, nossa, é mesmo? Tal, vai lá. Só que era um golpe que a pessoa substituía um empréstimo por outro. Aí o cara fazia o empréstimo, ficava parecendo que ele tinha pago, só que só não estava descontando em folha. O cara achava que tava tudo certo e o dinheiro ia todo para o cara que estava aplicando o golpe, golpista. o golpista. Aí a pessoa tava com 2 empréstimos porque um cai no golpe. E eu acho muito perigoso, inclusive, esse empréstimo agora da CLT, que colocou. Tipo, coloca o seu dinheiro do FGTS, o dinheiro que é seu, que lá tá lá, aí ele vai ser usado como garantia para você pegar o empréstimo e pagar para ter aquele dinheiro. Assim, são coisas que eu acho que não fazem sentido, mas se para alguém faz sentido aí, tudo bem. Empréstimo do que é seu. Empréstimo do que é seu. Eu tenho dinheiro lá, mas não vou pegar o empréstimo daquele valor. É umas coisas assim, muito. Agora, o vereador comentou sobre um detalhe também importante, que é a questão da CPI. Parece que a CPI ela está sendo barrada, mas vai abrir a CPMI. Porque a CPMI não depende do presidente do Senado para poder abrir. Pelo menos existe jurisprudência do STF que ele não pode ficar barrando eternamente. Ela tem que ser aberta independente da vontade do presidente. E isso é uma expectativa que a gente tem. Mas a gente vê que, inclusive, a bancada da esquerda, o PT, rachou com relação a isso aí. Porque tem gente que apoia, não, já que vai abrir de qualquer jeito, vamos ficar do lado para mostrar que a gente não teme. Mas parece que esse pessoal não conhece o Mas eu, partido. como parlamentar, há um bom tempo, eu vejo com bons olhos esse crescimento do parlamentar. Uhum. Independente se é de direita ou de esquerda, essas movimentação ela tá mais de força de parlamento, né? Então a gente espera que o parlamento ele crie essas forças não de interesses, de ideologia, né? E sim do que é importante para a população. Uhum. De lado, né? E eu vejo igual aqui em Trindade, né? Falando do parlamento nosso. É um parlamento que ele tá amadurecendo muito. Por mais que tenha alguns novos vereadores, mas eles já vêm já são pessoas que é linkada aí à internet, né? Uhum. Então é uma câmara bacana que as discussões são bem calorosas internamente para ir a plenário, né? Para ir já Sim, ajustado. Então, o Marden hoje, o prefeito tem a maioria. Não que, porque tá indo com o prefeito por causa disso ou daquilo, não, porque vê que a gestão do prefeito é uma gestão séria, né? sim, Secretário sim. sério. E hoje o deputado Cristiano Galindo tem lá, juntamente com o Marden, a grande maioria, eu acredito que de 19 vereadores, eu acredito de 15 a 16 vereadores vai andar com o Galindo. Já está andando, né? Porque os apoios, né? As discussões já estão aí calorosas. Então, Não, isso é o importante. parlamento ele tem muita força. Então, assim, você discutir no parlamento federal, ele tem que se ajustar ali e para um país melhor, né? Sim. Agora, se ficar esse cabo de guerra aí a nível federal, aqui em Trindade, se a gente ficar estica e puxa, o país trava, né? O país está na hora de crescer. A gente vê aí a nível de mundo, né? Essas movimentações. E o Brasil, se ele se organizar aqui, eu não vejo uma nação que pode crescer, né, bastante igual o Brasil. Se É. fala assim, em crise, a crise sempre teve. Tenho 55 anos, eu sempre ouvi falar em crise, em dificuldade. Os meus pais, lá no Sol Dourado, nós ia para ir para Goiânia, descer a pé para ir para rodoviária, para conseguir uma. Tô fugindo um pouco aqui do. Porque Não, que você isso. liberou, né? Vai lá. Pra gente ir para uma consulta com o clínico geral, eu e minha mãe pegava o ônibus aqui, Samuca, ia pro Inampes, em Campinas, Uhum. para uma consulta, né? Então, assim, Hoje você faz dentro do seu próprio setor. hoje você faz dentro do seu bairro, né? Tem médico ali, às vezes tem até especialista. Então, tem evolução. Agora, nós vamos falar que tá tudo errado, que tá tudo crise. Não, é estancar esse dinheiro que tá saindo pelo ralo, né? Essa Uhum. corrupção, ajustar e não ficar nesse tema o tempo todo e os outros temas ficar para trás, né? Uhum. Então é essa organização que o país precisa, né? E nós vamos falar de cidade, o quanto nossa cidade evoluiu a nível de saúde, de segurança, né? Eu sou do tempo que a gente andava a pé
pro clube, né, do CCS, ia pra discoteca, divertir e ir embora a pé, sem nenhum problema. Mas também sou do tempo que você não podia, há uns 10 anos atrás, você não podia andar no setor, porque roubava o seu celular, te ameaçava. Então, hoje nós estamos começando a ter um tempo melhor em questão de segurança. Então, a gente tem que olhar as coisas boas, né? Não, e isso eu acho muito importante. A gente precisa entender o que que é positivo e o que que é Sim. negativo. E dois aspectos eu acho que são muito importantes. O Brasil realmente ele tem condição de decolar, mas acho que a carga tributária hoje é tão pesada, é tão Concordo. grande, que acaba segurando. Hoje, para a gente montar um negócio, para montar uma empresa, é a coisa mais difícil do mundo. Fora, não é só questão do custo, é toda a burocracia e não tem segurança jurídica. A gente falava que aqui no Brasil nem o passado é certo, porque às vezes pode voltar uma decisão e retroagir tudo. A gente tá vendo isso acontecer. E isso só espanta as pessoas. Nunca a gente viu tantos milionários evadindo para outros países. Para Argentina agora que tá bombando, tá crescendo muito. Então muitos empresários estão indo para Argentina, para Uruguai, Paraguai que tem uma das menores taxas de imposto de renda aqui da América do Sul. Então, não é só Europa ou Estados Unidos, o pessoal tá indo aqui pro lado. Então tá aumentando muito, por quê? Porque a carga tributária é um manicômio jurídico que a gente tem aqui nesse país. E se a gente conseguisse reduzir isso, o país iria decolar, ia gerar mais empregos, ia ter muito mais prosperidade. Então, o Estado, ele gigantesco, ele é um peso muito grande em cima do cidadão. E eu estava vendo algumas informações. Hoje, nós temos 100 milhões de habitantes. São 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, 100 milhões estão em idade ativa e podem estar trabalhando. Só que desse pessoal, 65% que trabalha, de fato. Então, ou seja, são 65 milhões que sustentam todo o resto. Crianças, os adultos, idosos e o pessoal que está por auxílios e outras coisas. Então você vê, onde que está esse desemprego de 7%, que a gente vê 35% de pessoas que não estão trabalhando? Só que ainda é pior, porque desses 65 milhões, só 34 milhões que são da iniciativa privada. Ou seja, não criticando o funcionário público, porque tem as funções, tem tudo, mas quem gera riqueza de fato na sociedade é a iniciativa privada. E quem está produzindo de valor de fato é essa pequena parcela. Então a gente vê que 17% que trabalha de fato e gera riqueza para a cidade, para o país, sustenta todo o resto. Não tem como a gente conseguir prosperar e crescer em um cenário como esse. A gente tinha que reduzir o Estado e começar a incentivar mais as empresas. Inclusive, tem uma lei federal que passou durante o governo Bolsonaro, que é uma lei de liberdade econômica, que é uma lei federal, mas ela precisa ser regulamentada em cada município. A gente vê que a Aparecida de Goiânia foi um município que regulamentou essa lei e facilitou muito a abertura de novas empresas. A cidade está decolando. A gente tem um polo industrial lá. Era uma cidade dormitório, era um apêndice de Goiânia praticamente, mas hoje é autônoma, tem indústria, tem emprego, está crescendo muito. E isso a gente vê que graças ao quê? Redução de impostos e redução de burocracia estatal. É importante, Léo, você está falando da questão do imposto, né, da taxa tributária. Uhum. E não se discute como que 17%, deputado, do Estado, né, você pega 17% de um produto. Né, o porquê? O empresário acaba não andando certo com as notas fiscais, e às vezes a gente nem pede, é com nota ou sem nota. Tinha que ter um imposto justo, todos pagariam impostos, né? E também a questão do aposentado. Na minha opinião, o aposentado não quebra o Estado. Não quebra. A reforma tributária, a reforma previdenciária, ela, para mim, ela não foi a salvação do país. Por quê? O aposentado, você pega no bairro, lá no Conjunto Sol Dourado, tem um aposentado lá, ele vai no supermercado, ele paga sua água, sua energia, Uhum. ele compra seu remédio, ele compra, né, as coisas lá que ele tem. Então ele está gerando renda. Né? Agora, o que quebra o país é essa corrupção. Eu vou ter que ser um pouquinho polêmico nesse assunto aí. Vamos lá. E eu quero apresentar até duas realidades, e uma delas o Samuca vai me ajudar muito. Eu estive na Índia com o governador na missão, e lá a questão de impostos é bastante reduzida. Os empresários têm bastante liberdade lá. Na verdade, é uma população com uma média de idade de 24 anos de idade. Então, a média de idade da população mega ativa, a pessoa está ali para trabalhar. E às vezes, principalmente os produtos manufaturados, que eles têm dominância total, com certeza a Índia vai ser uma das potências mundiais aí dentro em breve. Eu também acho. Mas por um trabalho que às vezes não é bem remunerado, um trabalho que às vezes a pessoa não tem qualidade de vida. E eu falo isso porque eu vi casa com três madeiras e a lona em cima, e o pessoal mora ali sem banheiro, sem nenhum tipo de saneamento. Então eu vi ali uma ausência de impostos
e praticamente uma ausência de Estado, onde que a maioria das pessoas não tinha condição de ter uma alimentação básica digna. Uhum. Mas eu também vi na Europa um super aumento de impostos, aí nesse quesito aí o Samuca acho que pode colaborar bem conosco. Por exemplo, Portugal, as cidades que eu visitei, todas pagam taxa de lixo, taxa de saneamento. Lixeiro, por exemplo, não tem em toda casa, é uma no quarteirão, em cada quarteirão. Então tem uma presença do Estado forte, mas acredito que é bem justo o que a gente está falando aqui. O problema não são os impostos em si, é a falta de segurança e a questão da corrupção que às vezes a maioria grande das vezes aqui no Brasil acaba por desviar a finalidade do bem público. Mas, por exemplo, a saúde no Brasil, eu tenho que falar isso, é elogiada na Europa pela tratativa, o sistema SUS, é elogiado na Europa porque hoje se você passar mal aqui, o SUS vai te acolher, vai te atender, independente da sua classe social, independente se você paga Unimed, Pasgo, HMAP, qualquer plano de saúde, qualquer plano de assistência, o SUS vai te atender de forma gratuita. E às vezes na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, não é assim. O Samuca pode colaborar com essa questão do imposto aí. Morei 10 anos em Portugal, né? Fui imigrante em Portugal por 10 anos. Quando eu deixei o país, o IVA era 19%. O que é IVA? IVA é imposto sobre imposto de valor agregado, né? Imposto de valor agregado sobre qualquer mercadoria, é 19%. No Paraguai é 10%. No Paraguai é 10% o imposto. Nos Estados Unidos é mais 7%, mas varia de produto a produto também. É igual o Brasil também. O Brasil varia. Tô falando 7 aqui, mas eu hoje também não tenho. O Brasil ele pratica um dos maiores impostos do mundo. Fato. Daí nós não temos qualidade de serviço. Uma coisa que pesa muito também, deputado, é a questão do poder de compra. Que às vezes você tem o SUS. Ok, bom. Não é 100% não, porque muita gente fica na fila aí esperando um exame de uma cirurgia de alta complexidade e tal, e as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. Mas é melhor nós ter esse plano de saúde do governo, né? E muita gente também tem o plano de saúde particular. Porque se ele fosse tão viável assim, ninguém não pagava o plano de saúde particular, né? O Unimed não sobreviveria aqui e as outras que prestam serviço aí também. Mas a questão aqui é o poder de compra. O poder de compra. Com o salário mínimo da Europa, de Portugal, da França, da Espanha, com um salário mínimo dos Estados Unidos. Essa é a conta que eu sempre faço. Quantas horas que a pessoa precisa trabalhar para poder comprar algum item? Então a questão do Brasil é essa. E isso poder de compra, né? E essa questão toda, o que encarreta isso aí? Esse pequeno poder de compra que nós temos aqui. O imposto. O imposto agregado sobre tudo que se produz aqui dentro, sobre os importados. Você compra... eu lembro lá em Portugal, isso aí é exemplo real, né? Que eu passei lá, que eu comprava um carro popular com 4 salários mínimos. Eu comprava um carro popular. Com 4 salários meu, 4 meses de serviço meu, eu comprava um carro popular novo. E aqui no Brasil? Samuel, me tira uma curiosidade falando nisso daí. A pessoa que está lá em Portugal, por exemplo, é um imigrante, ele tem uma quantidade que ele é obrigado a gastar no país? Não, deixa isso não. Você fala para entrar e ser turista? Não. A pessoa que reside lá, igual você residiu. Não tem um imposto lá, agora parece que a pessoa tem que gastar um quantitativo de dinheiro. Dentro do país. Dentro do país. Para não invadir o dinheiro. Para não evasão do dinheiro para fora. Evasão fiscal. Mas todo o dinheiro que você manda pelo Brasil, nós mandávamos através de Esterone, né, que era a agência que mandava dinheiro, você pagava imposto. Então, né, você precisa pagando imposto. Agora, na minha época não existia isso. Pode ser que evoluiu agora. Então, acho que o problema do Brasil é a questão do poder de compra. O poder de compra. Você não tem poder de compra. Seu dinheiro não tem valor. Não vale nada. Não, eu conheço pessoas que chegam aqui no Brasil, a gente fala assim sobre trocar de aparelho, não vou lá naquela venda de usados e tal. Aí a pessoa chega assim, usado, celular, vende celular usado aqui no Brasil, o pessoal acha essa coisa mais estranha do mundo. Porque lá, nossa, meu celular não tá prestando, joga fora, vai comprar outro. Portugal também não tem crediário, não. Tem como que... parcela, não existe isso lá, não. Se a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, do carro. O carro popular hoje está em torno de 90 mil reais. E eu acho que 70%, 80% é imposto. Não, isso não pode, tá errado. É normalmente 45% do veículo. Só que a indústria não produz todo o veículo. Ela vai comprar os pneus, as peças, portas, vidro, tudo isso. Só que quando chega lá, é um produto. Então já chega com um imposto. Então todas as peças que vai montar já tem um imposto porque veio lá atrás. Quando chega, todo o imposto que já pagou entra os 40%, agora vamos lá.
vai montar mais uma vez, agora se torna outro produto. Imposto mais uma vez. E fora o imposto em cima de trabalho, porque hoje, uma pessoa que recebe aí uns R$ 2.000, ele custa R$ 4.000. Para onde que vai todo o restante? Fica no FGTS, que a gente tem que fazer empréstimo para poder ter acesso, fica em outros impostos, garantias. Então é muito caro o empregado hoje no Brasil. Aí você tem um monte de direito, o pessoal fica muito iludido por conta disso. Mas você tem muito direito aqui, essa maravilha toda. Por que o pessoal vai para a Europa, para os Estados Unidos, que lá não tem direito nenhum praticamente? Se o cara tiver contratar hoje, ele pode te demitir amanhã com a maior tranquilidade. Porque lá rende mais. E hoje a gente está vendo essa realidade. Não adianta eu falar que eu não vou convencer a pessoa que está iludida com a carteira de trabalho. O que vai fazer diferença é a tecnologia. Como o vereador que comentou, hoje a tecnologia, todos os avanços, têm mudado muito a sociedade. Hoje a gente tem um padrão de vida. A classe média, que não precisa ganhar muito dinheiro, mas tem uma qualidade de vida maior que os reis do século XVIII. E isso é uma Verdade. maravilha. E aí, o que acontece com a gente olhando para esses aspectos? Você vê o Uber. Recentemente, o governo queria regulamentar a profissão do Uber. Gente, olha só, você vai ter um monte de direito. Você vai pagar 1/3 do seu rendimento. Mas você vai ter um monte de direito. Olha o tanto que os empregados hoje, o pessoal tá correndo de CLT. O pessoal prefere fazer PJ do que ficar no CLT, porque é muito imposto e não rende. Então o cara como PJ, não, vou trabalhar aqui autônomo, eu sou PJ mesmo, pago o imposto certinho aqui, mas pelo menos não é tão caro. Aí o que acontece? Os próprios pessoal que trabalha com Uber, eles fizeram manifestações e tal contra a regulamentação. Esse povo é louco? Eles não querem direito? Não, eles não querem pagar caro por esses direitos. Ah, não, olha que bacana, agora você vai ter seu trabalho aqui as horas certinhas e tudo. E se o cara quiser trabalhar 10 horas? Se ele quiser trabalhar 14 horas? Isso aí nem sou o trabalhador. Na verdade, lá na Índia nós conseguimos contato com algumas empresas. E aí, no primeiro contato com eles, a gente mostrou a lead, o que poderia apresentar, o estágio, as oportunidades, eles ficaram encantados. No outro dia, eles chegaram, não é possível trazer a empresa para Goiás ou para o país por conta justamente dessa carga esse pacote que tem, né? O Eu pacote trabalhei que precisa 21 anos de carteira assinada. Só que hoje eu entendo que é uma outra forma, né? Não consegue mais um trabalhador, do tanto que o país está dinâmico, um trabalhador ficar 8 horas e esperar pelo benefício. Então as leis têm que ser ajustadas, né, para o trabalhador e fazer uma campanha para que essas pessoas comecem a trabalhar. Tem muitos jovens que não quer ter o primeiro emprego, né, Samuca? Tem que ter uma campanha. Trabalho é bom, né? Ah, eu não vou trabalhar, que eu vou virar escravo. Agora, tem que ter essa mobilização para gerar emprego e a empresa seduzir o empregado. E ele ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu fiquei 15 anos numa empresa de carteira assinada. Hoje, né, dificilmente o jovem fica, né? Então, é buscar, porque tá tendo muita informação que as pessoas ficam sem o que fazer. Só um segundinho, eu estava na feira de quarta-feira ali do Conjunto Sol Dourado, um jovem falou assim, e aí, Elbras, o que você vai fazer para nós? Eu falei, mas o quê? Ele falou assim, não, eu vou para Inglaterra, vou trabalhar na Inglaterra. Eu falei, mas você vai trabalhar na Inglaterra? Ele falou, vou. Mas como é que é lá? Ele falou, vou para lá, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas e aqui? Se você trabalhar assim, trabalhar numa pousada aqui, final de semana, meio de semana, você gosta de futebol, apita jogo à noite, de dia você vai trabalhar numa confecção ou numa oficina, em algo assim, num restaurante. Aí eu falei, mas eu vou trabalhar demais, né? Porque se você fizer aqui, juntar 10 anos, você guardar o dinheiro e ir movimentando, você consegue algo. Aí ele, não, assim eu não vou não. Mas na Inglaterra ele tá preparado para... Porque lá ele trabalha 1 hora, equivale a 5 dias de trabalho aqui. Mas aí vem a dificuldade, né? Uhum. Vem todo ficar longe da família, sim. Mas aqui dá para se ajustar. Agora é uma discussão mais ampla, né? Sim, dá. Se a gente acabar com a CLT, eu acho que resolve muitos Eu problemas. sou a favor da pessoa ter independência. Concordo. Se o CLT é condizente com a vida que o cara quer ter, eu acho que não tem nada de errado Ótimo, nisso. Sim. Se ele, por exemplo, tá uma vida ali que o CLT quer ganhar seus 2, 3 mil reais, não sei, e aquilo é suficiente para ele tocar a vida dele independentemente, ótimo. Se não, a pessoa tem que ter liberdade para empreender, tem que ter liberdade para buscar outros meios, tem que buscar dentro dessa discussão que você abriu, o deputado está falando, é isso aí.
É ter liberdade de trabalhar de carteira assinada. É porque parece que às vezes o CLT já fica condenado. Ah, É, CLT não Exatamente. pode condenar também A o CLT trabalho. ela proíbe o empregado Sim. de fazer um acordo com o seu Com chefe. o chefe. Ah, né? eu quero trabalhar só 4 horas todos os dias. Não, Por não isso que pode, tem que ser um mínimo 6. a- Ah, eu quero trabalhar só segunda e terça. Não, não pode, tem que por ser um isso que mínimo as tal. empresas hoje falam assim, a minha empresa é familiar. Por quê? É porque é uma necessidade nessa mão. Sim. Porque se ele não pôr o filho ou um irmão, ele vai pôr uma pessoa de fora, ele tá Não, eu já é mexi inviável. com empresa e tudo, e você falando aqui que ficou 15 anos numa empresa. A gente teve a necessidade de contratar uma pessoa, tal, um negóciozinho de 2 portas ali e tal, a gente É. tava crescendo. E aí houve essa necessidade, é a coisa mais difícil do mundo a gente conseguir Para. uma pessoa para trabalhar. E o pior, é caro para quem paga. É caro. Você tem que pagar um monte de coisa, é férias, 13º, ajuste, tudo. E é difícil, porque você tem que vender um volume grande para tirar um pouquinho, e esse pouquinho ainda conseguir pagar um funcionário. E aí, o que o pessoal não pensa é, o seguinte: o trabalho, o serviço desse funcionário tem que ser suficiente para bancar o salário dele. Senão não vale a pena para quem está empregando. E aí, Tem que o ter que essa que aconteceu? liberdade, né? Durante 3 meses, acho que foi 3 meses, passaram 5 pessoas. O pessoal não quer trabalhar. Não, receber Não, só depois isso. que eu saí da Retifa, eu trabalhei lá 21 Receber anos. só isso para. Ah, não, Depois que tem eu que. saí, você colocou Eles três acham, pessoas. eles pra acham olhar. um absurdo ter que ficar obedecendo. Sim. Nossa, tem que fazer isso e tal. Aí, É tipo, ele liberdade, né? acha que assim, como assim? Meu chefe tá querendo mandar eu fazer isso, mandar eu fazer aquilo. Eles acham isso. Então hoje, tá virando assim: o win final, a vitória final é não fazer nada. Poxa, eu vou Verdade. ficar aqui ganhando 1.500, sendo que se eu for ali, Bolsa Família, tal, 2 pessoas, filho isso, auxílio gás, a pessoa às vezes ganha menos. Mas não tem que fazer nada. Hoje, a mentalidade do brasileiro tá chegando nesse ponto. E aí, quem quer empreender, quem quer trabalhar, chega, tenta, sofre, quebra a cara e aí depois faz o quê? Não, nesse país não dá não. Ou eu arrumo um emprego ou eu vou pra fora. E aí é que a gente acaba desestimulando as pessoas de empreender, de gerar Sim. emprego. Sobre essa questão da Índia, eu acho que a Índia é a próxima China. A China, no começo, falava muito sobre isso. Ah, porque a China tem trabalho escravo, isso, aquilo, não sei o que lá tal. Não sei se chega nesse ponto de trabalho escravo, tudo, mas a mão de obra na China era realmente muito mais barata. E o que aconteceu? Eles começaram a vender para o mundo. E aí, naturalmente, a mão de obra foi ficando mais cara, as pessoas foram tendo uma qualidade de vida melhor, foi melhorando e tal. Qualificou. Chegou num ponto que hoje é caro. E mesmo sendo caro, importar da China ainda é mais barato do que quem produz aqui no Brasil. E isso é um absurdo. A gente não tinha nem que precisar colocar taxa em produto que vem de fora. Porque, pela lógica, pô, se eu vou produzir aqui no Brasil, tem que ser mais barato do que pegar lá fora. Mas não, não é. Por conta desse sócio que a gente. Você montou um negócio, você já tem esse sócio que você vai receber. Você vai pagar quase metade do que você ganha para ele, do lucro, e ele não entra com absolutamente nada para te ajudar. Então é um absurdo. Hoje, a gente não tem. O empresário é quase um criminoso nesse país. Ele é estimulado a ir embora. Você tem algum dinheirinho? Beleza. Manda pra fora, porque não rende. Você conseguir realmente conquistar alguma coisa aqui no Brasil é muito difícil. Agora, eu conheço muitas pessoas que estão indo pra fora, até pode mandar algum dinheiro aqui. Aí o dinheiro vem pra poder empregar, pra montar a empresa, não. Pra comprar um imóvel, pra comprar alguma coisa que vai segurar por conta da inflação. Que nos últimos. Desde a criação do real, hoje, uma nota de R$ 100 que foi criada lá na época tem o que é equivalente a R$ 13. Então a gente perdeu quase 90% do poder de compra desde a criação do real. Isso é uma loucura. Então não tem como você guardar dinheiro numa situação dessa. Então vencer aqui no Brasil é muito difícil e tá cada dia pior. E com o pessoal que gera emprego indo para fora, as coisas vão ficar bem complicadas. Por isso que eu até vou retomar um ponto aqui que a gente comentou sobre uma queda de braço, puxa daqui, puxa de lá. Eu acho que a polarização ela só vai aumentar. Essa questão esse debate entre direita e esquerda vai aumentar. O que eu defendo? Eu defendo que a gente discuta apenas ideias. O pessoal fica muito eufórico, muito energético ali em determinados muito vago, né? pontos. Não vamos focar em pessoas. Não. Ó, você defende tal ideia? Vamos falar Sim. sobre essa ideia. Isso aqui é importante? Não é importante? O que está sendo feito? O que é de bom? O que é de bom que a gente pode buscar a partir Fazer disso pauta aí? boa, né? Exatamente. Vamos trabalhar as pautas. Ó, o deputado aqui falou sobre a questão assim, da presença do Estado, que é importante. Isso. E tem sim sua importância, a gente precisa levantar esse ponto. Mas até que ponto? Existe um estudo, um gráfico chamado curva de Laffer. Ela mostra que, à medida que você vai aumentando os impostos, a arrecadação do Estado ela vai subindo, até um determinado ponto. Depois desse ponto, dessa curva, dessa inflexão, você pode até aumentar os impostos, mas isso vai travar mais o comércio e a arrecadação do Estado começa a cair. Então a gente viu no governo Bolsonaro mesmo, reduzindo os impostos e a arrecadação subindo, porque a gente já tinha passado dessa curva. A carga tributária no Brasil era tão alta que foi suficiente reduzir alguns impostos
que é para as pessoas comercializarem mais, abrirem mais negócio, venderem, comprarem mais, e isso foi positivo. Então a discussão é até que ponto que é viável a questão da presença do Estado e até que ponto a gente tem que reduzir. Que hoje a gente vê, por exemplo, o caso do Milei lá na Argentina. Ele está cortando na carne mesmo, demitindo um monte de gente, cortando funcionários públicos que poderia ali, que são de livre nomeação e exoneração, reduzindo impostos e o cara caiu. Uma inflação que estava 30% ao mês para 2%. Então, poxa, alguma coisa tá certa. Então, lá na Argentina tinha passado muito do tamanho ideal e reduzindo o tamanho do Estado foi capaz de chegar nesse ponto. Ah, então lá tá um mar de rosas, tá tudo perfeito. Não, não tá. Lá Tem ainda as tem coisas, muita coisa lado que... bom e ruim, né? Igual o Brasil Sim, também. lá ainda tem muito, muito trabalho pela frente, mas você vê um caminho. Você vê que hoje aqui no Brasil, essa reforma tributária, muita gente falava, não, assim, não compensa fazer reforma, que vão colocar um monte de penduricalho, vão aumentar. E hoje tá uma loucura. Era para reduzir a quantidade, parece que vai aumentar a quantidade de impostos, e isso vai levar 10 anos. E a gente tem a ideia de que vai chegar lá no final mais imposto do que tem Essa hoje. discussão ela é complexa porque o Congresso vota. Então, quando você discute direita, esquerda, mas o Congresso, ele vota. Ele que pode equilibrar o país, ajudar a equilibrar o país. Então, agora que os olhos seja para que busque esse equilíbrio, né? Você vê né? que hoje, né, o Congresso vota, mas o governo está usando aí um mecanismo que já é usado em alguns outros países de esquerda aí, ele está praticamente governando com o STF, né, com o Poder Judiciário. Tem muitas decisões lá que o STF está atropelando o Legislativo. Está atropelando, ele está como é que fala a palavra? Fugiu aqui. Mas o legislativo ele tá ele pode equilibrar, porque ele recua. O legislativo ele recua. Ele porque enquanto O Senado. enquanto o ministro do STF ele foi indicado por presidente do país, vai ser isso aí. Sempre vai ser assim. Então, assim, não tem como equilibrar. Porque tudo resume no STF. Tudo resume lá. Lá é a última instância. Eu vou citar um exemplo recente que teve essa questão. Teve um deputado federal lá, acho que, se não estou enganado, Ramagem. Ele estava envolvido em um dos inquéritos que o STF estava fazendo, na minha visão, na minha humilde opinião, está fazendo um circo. É um julgamento show. Mas aí pegou, colocou um monte de gente no mesmo balaio, tá um processo só. E aí o que existe lá? Se eu não estou enganado, é o artigo 53 da Constituição, que é um mecanismo que foi criado justamente para evitar perseguições, principalmente feitas por juízes. E aí o que fala? Que os deputados eles podem votar pela paralisação de uma ação que esteja julgando um deputado federal. E o que acontece? Teve essa votação, se eu não estou enganado, foram 350 votos, suficiente para até impeachment. Então, Ramagem, né? No caso do Ramagem. E aí paralisou-se a ação. E o que o STF fez? Não, tá errado isso. Foram lá, já, e de forma assim, rápida, né? Não teve processo, não teve tempo, não, já vamos mitigar esse problema aqui. E aí, o que eles fizeram? Ignoraram a decisão do Congresso. Falou assim, olha, a gente vai permitir que esses crimes que ele cometeu aqui sejam paralisados, mas os outros não. Inclusive, o Moraes cometendo uma ação que pode ser considerada como crime de responsabilidade, porque ele fez uma mudança na votação ali que não estava prevista, que teria que ser por recurso e votação no plenário. Ele pegou na canetada ali e fez. É claro que a gente não tem uma expectativa de que seja haja a persecução do impeachment, pelo menos por enquanto. Hoje, do jeito que está a configuração no Senado. Mas a gente vê as séries de erros que estão sendo cometidos, inclusive ferindo a Constituição. Ou seja, o STF ele conseguiu adquirir tantos poderes que ele está ignorando os outros poderes. E aí, como a gente vê o Executivo muito alinhado com as ideias do STF, a gente vê esses dois poderes subindo, crescendo em força, ignorando completamente tanto a Câmara quanto o Senado. Isso é perigoso. Mas, Léo, superpoder tem tempo. Acaba. Tudo é momento. Concordo. Chega a hora. Se você for olhar a história do país, todos os superpoderes teve validade. Todo império caiu. Todo império caiu. Nenhum império sobreviveu. Então, não, eu concordo. Isso aí é... Eu tô ainda apostando vou falar nomes aqui para não... Mas recente aí teve um juiz super poderoso. Caiu, acabou, ninguém se fala mais. E vai... E se tudo vai... momento. Isso aí eu acho que vai... Se tudo correr bem, vai acabar em 2026 com a eleição do Senado. Exatamente. Quando
um alinhamento político, uma ideologia, tiver a maioria de verdade lá no Senado, isso aí vai Sim. sair. Mas é só 2026 Sim. pra Eu, frente. eu acho que a pauta que vai ser colocada para candidatos a Senado vai ser impeachment de STF. Quem for favorável a impeachment, que sejam apuradas, não chegando assim, vou fazer impeachment de fulano e beltrano. Não, ó, sou favorável a impeachment porque isso é importante, é um recurso constitucional e a gente tem que realmente... Hoje a eleição do Senado ela é mais Tudo importante que qualquer outra vitalista. eleição. Vai equilibrar os poderes. Eu me preocupo com coisas vitalícias. Sim. Poderes, né? Então, E tem um né? Não processo... podemos generalizar, mas é preocupante. E tem um projeto de lei já, justamente para reduzir o tempo de permanência dos ministros do STF para 8 anos. Já existe esse projeto. O único problema é que toda vez que a Câmara fizer alguma coisa, existe o risco de chegar, passar lá, não, Ser barrado. Né? ser barrado. O STF chegava, não, é inconstitucional. É porque Não, concordo. o que prevalece também, né, dentro de um resumo, é o diálogo. É a força do diálogo, né, deputado? Com certeza. O deputado está lá dentro do parlamento, né, na Assembleia, é o diálogo. Se ele quer trazer algo a mais para cá, ele tem que ter um diálogo para trazer para a Trindade. Então, Uhum. é assim. Se a pessoa está perdendo o diálogo, eu já perdi vários momentos, né? Mas também já venci vários momentos. Então, esse é o parlamento, essa é a democracia. Eu já tenho a visão de que essa situação lá, Montesquieu, quando fez a tripartição dos poderes, a ideia era um não pudesse sobrepor o outro, para que todos estivessem em constante conflito. Por quê? Você pode observar. Pega um período aí que a gente imagina onde estava tudo alinhado, tudo bonitinho, todo mundo conversando com todo mundo. Foi os períodos onde teve os maiores escândalos de corrupção. Porque o Mas hoje- STF mas está hoje tem a junto rede com o social, executivo. tem imprensa. Exatamente. O- Então, é, o quarto poder. Que É. As pessoas falam em 3 poderes. Judiciário. Judiciário, executivo e legislativo. Aí nós podemos acrescentar a OAB, a imprensa, muito forte, a maçonaria muito forte. Então você, a igreja fortíssima. Então são poderes, né, que se sobrepõem em certos momentos. eu lembro que o pessoal falava que a Rede Globo era o quarto poder. A imprensa. Que ele conseguia derrubar e levantar Sim. presidentes. Sim. Hoje a gente vê que esse poder já reduziu demais. Reduziu muito. Antigamente, eu falo que, assim, até em questão de união de povo, isso era diferente, porque Uhum. todo mundo assistia o Você mesmo viu na filme, todo mundo assistia o mesmo jogo, futebol, todo mundo assistia o jogo do Corinthians. Torcia pro Então, mesmo time, Flamengo. as mesmas notícias, então, a internet hoje difundiu, se fosse colocar um quarto poder, com certeza a internet, a ferramenta celular. Hoje, se você falar que, mesmo que mentira, falar que tem uma promoção no supermercado ali, em meia hora você vai ver filas. Eu vi na internet o cara Então, hoje você que... tem um poder muito grande de ter influência na sua Curioso mão. que você falou aí, me veio à mente aqui, você falou aqui, Leonardo, a Globo elegia presidente e derrubava presidente. Né? É, Hoje a internet elegeu o presidente, Bolsonaro. isso é A verdade. internet elegeu um presidente. Porque se não fosse a internet, ele não tinha condição nenhuma. Sim, Nenhuma. Ele foi eleito com um celular na mão e... a internet e eleva... Você vê um empresário, isso é quase prefeito da capital de São Paulo, o Paulo Marçal. Um empresário que, pela internet, ele conseguiu atingir. Eleva cantor, Eu acredito que artista. se ele tivesse poder de ter televisão naquele momento, que para algumas comunidades que não têm muita facilidade com a internet, eu teria até sido prefeito de São Paulo. Só que eu acredito que a TV, ela ainda é a número 1. A TV. Não vou falar da Globo. Mas as pessoas assistem mais televisão do que a internet. Mas são dois nichos. Tem um pessoal que hoje não liga mais a televisão para assistir qualquer outra coisa. Mas eu ainda vai acredito que seja diretamente. mais. Mas tem um nicho também das pessoas claro, que né? gostam ali da televisão, que assistem mais só a televisão. Sim, mas principalmente assim. Não, porque às vezes você larga o celular e vai um pouco na televisão. E acaba a televisão ela sendo muito forte. Mas aí você vai pra televisão pra assistir o quê? Netflix, Amazon. Então a TV aberta em si tá morrendo. Ela vai se tornar o próximo rádio. Vai ter gente que ainda vai assistir? Vai ter gente. Uhum. Mas o futebol nesses aplicativos já tá rodando. É difícil YouTube, até saber qual que é o canal que tá passando o jogo que você quer. Que é tanta oferta de canal que hoje você assiste só o jogo do seu time, mas você tem que achar o canal. Não, então, e hoje as pessoas elas querem essa facilidade de escolher a sua programação. Não, vou ligar a televisão, nossa, eu tenho que ir lá a tal hora porque vai começar o filme. Não, eu quero começar a assistir o filme agora. Eu quero assistir a série, eu quero assistir alguma coisa. Então, esse poder, talvez até abra uma Netflix aí mais baratinha que sai propagandas como se fosse a TV aberta. A oferta da procura. Justamente, as pessoas querem essa facilidade. Sim. E aí a gente vê que por que tá perdendo muito a força? Eu acho que a Rede Globo, ela não acredito que vai deixar de existir.
E eu acho que é até importante que exista. É importante que existam esses meios, a rede aberta, mas eu acho que vai perder tanto a relevância que hoje qualquer um pode abrir um comercial no YouTube, no Instagram, E eles no também vão Facebook. inovando, né? Eles investem nessas TV fechada, nesses jogos que está tendo de aposta, faz parte do grupo. Então eles também vão se organizando, não vão ficando fora, não. Às vezes a pessoa, vou diminuir a Globo ou isso, aquilo. Ela também vai criando os mecanismos, né? Os caras estão além Não, e eu acho que isso vai ser necessário. Só que eles vão começar pequenininhos diante de outros gigantes, né? A gente vê que a Globoplay só dá prejuízo. Até hoje nunca conseguiu dar lucro para a Rede Globo. A TV Globo tá igual que os ferro elétrico a brasa. Já tá fora de moda, já não vai Essa ter mais. discussão, É ela... igual o telefone com fio, né? É. Também tinha o valor que tinha, né? Hoje ninguém nem Hoje em dia quer. não tem valor, mas Nem quer mais uma linha. Hoje nós temos aí o estúdio novo, né? Que é o Connect Podcast. Justamente. Isso aí. Levando a informação, levando vídeo. É, A gente já. precisa se atualizar. E esse é um Temos a TV para Eterno, né, Cristiano? Isso aí. Tem- E isso é muito bacana, essa Bacana. diversidade, essa opção que a gente dá para as pessoas, através desses programas que a gente vai levando informação, conhecimento, e cada um. Por isso que é importante a gente pegar, levantar essa bola. Pô, qual que é a sua visão, qual que é a opinião? Porque, claro, tem nichos para todo mundo. O importante é a gente levar a discussão, as ideias, os projetos, que nem o deputado comenta, o vereador também está levantando os projetos, na secretaria, na prefeitura. Então, isso é muito importante. E o que eu quero deixar hoje aqui como mensagem para quem está assistindo a gente, para quem vai ver isso aqui lá na frente, é a participação. É muito importante você estar participando do que está acontecendo, ter informação, visitar lá a Câmara, que é a casa do povo. A gente precisa estar sabendo o que está acontecendo, buscar essas informações, que hoje com essa informação descentralizada distribuída, a gente tem acesso a essa diversidade, aos políticos, aos parlamentares. E é claro, é uma ferramenta também para os parlamentares, para quem é político, porque contato com as pessoas. Hoje a gente está enfrentando essas mudanças, essas transformações, essa era. Esse é o recado que eu queria deixar. Agora a gente caminhando para o fechamento. Eu gostaria que cada um falasse aqui um pouquinho, deixasse um recado final, quiser deixar também as redes sociais para o pessoal entrar em contato, Samuca. quero agradecer o Podcast Connect, né? Com parceria com o Estúdio Novo, né? Do nosso presidente do Novo, Acácio, né? Que está aí nesse projeto que vai ser bastante interessante para o nosso município, para o nosso estado. E dizer que eu já estava com saudade, né? De participar de podcast, porque durante meu mandato passado, na gestão passada, eu participei de tudo que me chamou. Até, né? Bacana. Mesmo com você, né, Léo? Justamente. Lá no Léo Machado, de todos, enfim, né? O Braga News, todos os programas. Participei de televisão também, né? Duas aparições em televisão, então isso é muito importante para nós, que somos políticos, e importante também para as pessoas que se interessam, né, por política, né, se interessam por esses temas aí a nível nacional também, né, que Sim. são temas aí bastante relevantes, né, que refletem aqui no nosso município. Então, assim, quero agradecer, né, esse tempo que eu passei aqui com o deputado Cristiano Galindo, uma pessoa que eu respeito muito, a importância do deputado para o município. O Marden fez uma aposta, né? Nós tivemos um deputado aqui em todos os tempos, que é de Trindade mesmo, que foi a Dária, né? Sim. A Dária, e depois tivemos aí o doutor Antônio também, que mudou para cá. O Jorge, acho que já não é de Trindade, né? Já mora fora. A importância da aposta vencida pelo prefeito Marden, né? E o Cristiano Galindo hoje, depois, só emendas parlamentares. Para quem, às vezes, tem pessoas que não sabem o que é emenda, né? Fala muito emenda, mas emenda é um dinheiro, né, que ele tem, cada deputado tem disponível para disponibilizar, né, com critérios, né? É lógico que você pode destinar tantos por cento desse percentual para a educação, tanto para a saúde, e depois o demais restante, né, para onde você quiser, para associação e tudo. E a importância, porque hoje só a emenda parlamentar gira em torno de mais de quase 20 milhões de reais por ano. E fora as aberturas que ele tem com o governador, né, que ele consegue aí, né, por exemplo, esse viaduto que veio para cá, os esforços estaduais, fora a parceria. Isso que ele tem de emenda é 20 mil. Então, o deputado Cristiano Galindo para a Trindade é muito importante. Então, foi uma aposta muito acertada, né, do nosso prefeito Marden de poder abraçar isso aí e eleger o Cristiano Galindo. Aí agora, em 2026, nós temos o desafio de reeleger. Então, agradecer você, Leonardo, né, pelo convite. Agradecer o Acácio também, me convidou. O Hélio Braz, né, que foi vereador comigo
6 anos, né, na 6 Câmara anos. Municipal, uma pessoa que eu admiro muito, né? É, e o futuro a Deus pertence, né? E essas são minhas palavras. Obrigado a todos aí pelo espaço. Perfeito. Obrigado, Samuca. Vereador, as palavras finais aí, quiser também deixar as redes sociais para contato. Bom, Léo, nas minhas redes sociais é @HélioBraz Trindade. Tem um projeto nosso também, @AA Sol Nascente, que a gente desenvolve na região aqui da região sul, né? Tem um campo aqui, a Arena Sol Nascente, e que o padrinho é o nosso Cristiano Galindo, né? Tem sempre nos ajudado. E também agradecer o Acácio Fernandes, né? Que a gente cresceu junto ali na região, né? Que é um cara também que busca aí o seu espaço, né? Dentro da política de Trindade. Eu lembro num passado tão próximo que a gente foi na primeira reunião do Cristiano Galindo lá em Aragarça. Eu falei assim, Acácio, vamos ali comigo? Vamos. Né, e o político, ele não tem hora para sair, não tem hora para chegar, né? Aí nós fomos, acabamos, posamos por lá mesmo, né? Uma reunião bacana que iniciou ali a caminhada do Cristiano Galindo, né? Uma caminhada bonita, né? Uma caminhada, né, positiva. Foi eleito e agora tem feito um grande trabalho e a gente acredita nesse crescimento, né? Essa maturidade do Cristiano, junto com o grupo também, né? E estou muito feliz de estar aqui, Léo, da forma descontraída. Eu não domino bem esses podcasts, porque eu não sou igual o Samuca, que vai em muitos, né? Vários, o Cristiano aí também. Então, mas é uma forma aí da gente falar, né? Das pessoas conhecerem a gente melhor. E o tema aí que você levantou, né? Que foi o ponto alto da nossa conversa aqui, foi a participação do, do morador, né, do ouvinte, do Sim, sim. eleitor, a participação dele tanto no parlamento quanto no executivo. Isso é importante, as pessoas aproximar, ver o porquê que não está acontecendo, né? É Sim. igual eu vi lá uma senhora lá no Sol Dourado hoje, no conjunto, onde o Cristiano Galindo nós estava entregando lá convite para entrega de escritura, uma senhora falou, tem que varrer a rua, tem que passar aqui e tal. Então, assim, ela, né, eh, de uma forma gentil, educada, mas deu uma dura em nós lá, né? Então, isso é bacana, né? E a gente tá aí para ouvir mesmo, né, Cristiano? Sim. Então, e dentro da escritura aí, a gente vê esse levantamento, o tempo que o prefeito Mardey Júnior estava na Secretaria de Habitação, quando ele foi prefeito, e agora, com esse apoio do Cristiano na GEAB, era um sonho, né? Eu lembro ali, o Acácio sabe, que é um sonho do Conjunto Sol Dourado ter escritura, do Tamareiras, no Dona Iris 2, desses locais ter escritura. E agora com o Cristiano Galindo junto com a GEAB, é aquele papel que a gente fala, tem que ter aquele agente político que pega o papel, põe debaixo do braço a pastinha, vai lá, pede o secretário, para que a cidade seja assistida, né? Sim. Então, eu quero aqui, de público, dar os parabéns para o Cristiano, porque ele está realizando um sonho nosso ali do Conjunto Sol Dourado há mais de 40 anos, essas escrituras, inclusive a casa da minha mãe, né? Então, esse é o papel do parlamento, né? Do agente político. Então, esse trabalho o Cristiano já vem fazendo em várias conquistas. Tem mais aí de 200 casas para que ele conseguiu para o nosso município, junto com a GEAB. Esse é o papel, né, do Cristiano, né? Buscar isso aí, destravar rede de esgoto, né, saneamento, quantas frente abriu da nossa cidade com o apoio do Cristiano, né, essas ações do governo que está dentro da nossa cidade, né, tem que ter o deputado. Então, igual o Samuco falou, o deputado que mora aqui, né, e aqui a gente tem acesso, né? Então, né, nós, né, Cássio, não erramos aí em estar apostando, né, no Cristiano. E eu acredito muito na maturidade dele. Então, assim, para que nós tenhamos uma cidade melhor. Quando a gente fala em cidade melhor, é uma limpeza melhor, é uma saúde melhor, uma segurança melhor, né? Um cuidado melhor. Então a gente acredita muito aí no prefeito Marden, na Câmara Municipal de Trindade e no apoio do Cristiano, essas três forças aí. E também deixar aqui um alerta, né? Para as pessoas pararem de jogar lixo nas áreas públicas, nos lotes vazios, né? Nós temos ali a Arena Sol Nascente, na parte de baixo dela. A prefeitura vai lá, roça, limpa, e as pessoas jogam animais mortos, garrafas, coisas que você poderia pôr no local adequado, né? Então, eu estou falando lá porque nós temos mais de 200 crianças no projeto social. E ali movimenta, né? Muito lixo ali na parte de baixo. Então, e vários outros locais. E serve pra gente, para mim, Hélio Braz, tomar cuidado no que eu vou jogar na porta de outro, né? Então, essa conscientização aí para ajudar o poder público. E no mais, é agradecer a Deus. Estou muito feliz de estar vereador e de fazer parte desse grupo e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E, deputado, as palavras finais aí, dá uma palavrinha e fala um pouquinho sobre perspectivas, que deixar também as redes sociais para o pessoal passar a seguir. Certo. Primeiro, agradecer a companhia de todos vocês nessa tarde de hoje.
Aqui, não sei a que momento vocês estarão assistindo, mas foi uma tarde muito produtiva. E aqui falar, ele falou aqui da participação popular, queria só colocar 3 projetos que nós estamos colocando na Assembleia, já, alguns já concluídos, que, por exemplo, colocar a rede de Wi-Fi nos hospitais públicos do estado de Goiás. Nós colocamos uma lei para que tivesse esse aparato e foi através de um momento que meu padrasto ali estava infartado e estava no Rio Azevedo, e ali a gente precisava comunicar com a família, e a gente tinha condições, mas a pessoa do lado morava no interior e não tinha como falar como que seria, quando seria a cirurgia. E a partir desse momento eu pensei, por que não colocar um projeto de lei onde que as pessoas têm acesso nesse momento que está precisando, que está ali internado, passou por um acidente, a gente não sabe quem vai estar lá, quem vai nos socorrer. Então, coloquei esse projeto de lei, foi aprovado, sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, fiquei muito feliz. E foi através de um momento que é comum, pode ser comum a qualquer pessoa. Outro exemplo de projeto que a gente colocou através de conversa com o popular, a gente conversando com o Marcos lá, que é uma liderança política, ele sugeriu a ideia e nós apresentamos um projeto onde que as pessoas que doadores de sangue têm a oportunidade de ter meia entrada no cinema, no campo de futebol, para incentivar a doação de sangue também. É uma medida aí que é uma Bacana. contrapartida muito interessante. Esse está em segunda votação, tenho certeza que vai ser sancionado, porque acredito que só traz benefícios. E hoje, muitas pessoas já têm acesso à meia entrada, então já não vai mudar muita, Oficializa. não vai ter muita coisa. E de uma forma legal, a pessoa vai estar ajudando o próximo e ajudando ali que tem na sua meia entrada. E outro projeto que, falando de pessoas populares, o Dr. Kleber esses dias me ligou e falou, tá tendo uma polêmica do bronzeamento artificial. Aí eu falei, não, vamos fazer uma audiência pública. Aí a gente chamou até a Thalita, que é uma representante aqui, que tem os produtos aí, que faz o bronzeamento. A gente fez uma audiência pública bacana para justamente regulamentar esse bronzeamento artificial, esse bronzeamento por máquinas. Então são coisas que a gente vai pegando na população, que traz a importância de ser um deputado que é presente, mas também que tem um olhar popular para que a gente consiga levar os projetos e que se torne lei para o nosso município. Então agradecer esse momento que vai oportunizar muito isso, as pessoas vão falar mais, isso é muito importante. Justamente. E aqui, colocar minha rede social à disposição, já que você deu a oportunidade, Cristiano.Galindo, que se tiver sugestão pra gente colocar projeto de lei, a gente estuda lá com a parte jurídica, coloca. É importante a gente ter essa interação, né, Samu, que a gente conseguir justamente agir no que a pessoa está precisando. Né? Então, a gente precisa desse. Às vezes você vai oferecer um abraço, o cara quer um campo de futebol, né? Então tem que... Exatamente. Então a gente precisa ouvir a população, entender, interagir. Isso que ele falou, a pessoa lá cobrando a limpeza da rua, é essencial para o ser político que quer fazer diferença, nós queremos fazer diferença. Então, estamos aí à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Léo. Só desejo sucesso ao Acácio, a você, essa parceria que tenho certeza que vai dar muito certo e que tenha vida longa e a gente consiga contemplar vários programas aqui com várias participações. Nossa, eu fico muito feliz e eu sou extremamente grato. Obrigado, deputado estadual Galindo, o nosso vereador Hélio Braz e o nosso secretário aqui também, que está trabalhando, atuando diretamente ali na prefeitura, Samuca. E obrigado a você que tem participado conosco, que está acompanhando todos esses vídeos e essas informações que a gente tem trazido. Levantar mais uma vez essa bola daqui da participação, que é tão importante. O deputado falou aqui a respeito desses projetos, que é importante a gente saber para entender melhor quando a gente passa a ter essas informações. Poxa, eu achei muito importante. Essa questão aqui da doação de sangue eu acho muito importante, não estava sabendo. Do Wi-Fi eu já estava sabendo, também é importante, e é custo mínimo, que vai dar um benefício grande. Então, custo pequeno com grande benefício para as pessoas é sempre importante. E é fácil de estar fazendo. É importante isso, essa comunicação. O deputado já falou aqui da rede social, então poder entrar em contato, conversar, trazer aqui também para a gente falar algumas coisas e até aproveitar a oportunidade aqui, falar com essas presenças ilustres aqui sobre essa questão. Tem um semáforo lá que atravessa tanto desse lado de cá para o outro lado ali, próximo da obra lá na entrada da cidade, que eu achei importante e é algo que surgiu da população que estava comentando ali, nossa, seria importante fazer isso aqui, essa entrada nova, e também desafogou, ajudou muita gente e eu acho que vai contribuir. Olha só, a população junto com o poder legislativo, junto com o executivo, faz para melhorar a vida de cada um. Esse diálogo é muito importante. Então, mais uma vez, obrigado a cada um que estava participando aqui. Eu estou muito feliz e muito grato mesmo por mais esse programa. E continue seguindo as nossas mídias aí para poder estar acompanhando novos vídeos e mais informação. Muito obrigado a vocês, forte abraço e até a próxima. Bacana.